Parte 2, por Orville Swindle. O relato que se segue foi escrito por Orville Swindle, missionário americano, em 1958, logo depois que voltou da Argentina, onde participou daquilo que descreveu como talvez o maior despertamento espiritual experimentado pela América do Sul. No ano seguinte, ele foi à Argentina novamente e tem estado na obra do Senhor lá durante os últimos 20 anos. Ao ler este relato, lembre-se que foi escrito em 1958. Deixamos o tempo presente a fim de deixá-lo com estilo mais vívido. É importante o leitor saber que Clifford Long chegou na Argentina em 1964 e experimentou 10 anos de verdadeiras dores de parto com muita oração e jejum, até que a visitação do Espírito enfim chegasse. Despertamento argentino. A data é dia 25 de maio de 1956. O missionário Clifford Long está pregando para um grupo de índios no norte da Argentina. No meio da sua mensagem sobre Isaías 53, ele experimentou uma estranha unção do Espírito Santo. Ele é levado a repetir diversas vezes enfaticamente os versículos 4 e 5. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E vez após vez, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. De repente, um jovem desgastado com tuberculose, prostrado na sua esteira, tão débil que não podia andar e nem sentar, levantou-se, põe-se em pé e começa a andar entoando louvores ao Senhor pela sua cura. Outros começaram a se examinar, descobrindo que a mesma palavra de Deus trouxe cura aos seus corpos também. 2 semanas depois, no mesmo lugar, Pampa del Índio, na província do Chaco, 42 pessoas foram curadas da mesma maneira durante a pregação da palavra de Deus. Desta maneira, os índios do norte da Argentina começaram a experimentar o tremendo poder dinâmico da palavra viva de Deus. Desde então, isto tem se tornado uma ocorrência normal nas reuniões, com a cura sobrenatural de centenas de pessoas da mesma maneira. O Chaco é abalado. Hoje a província do Chaco é a cena de um poderoso despertamento espiritual que tem crescido e multiplicado a partir daquele dia memorável. Grande parte da Argentina setentrional tem sentido o impacto desta grande operação do Espírito Santo que tem levado milhares de pessoas de toda espécie de vocação a um conhecimento regenerador do Senhor Jesus Cristo. Entre estas pessoas constam médicos, oficiais do governo, jornalistas, comerciantes destacados, judeus e padres. Mais de 6.000 moradores só da cidade de Resistência foram convertidos no espaço de 2 anos. Pessoas têm vindo de mais de 200 outras cidades e aldeias da Argentina, além do Chile e do Paraguai, para serem salvas e curadas. Uma expansão espontânea. O testemunho da libertação divina tem se espalhado de boca em boca, através de todo o país, trazendo salvação, esperança e fé a multidões de pessoas. Começa com a conversão de um membro da família, e logo a família toda faz parte do corpo de crentes ativos. Em seguida, os parentes de cidades vizinhas recebem as notícias da nova alegria e paz recebida, e eles também vêm encontrar o Senhor. Voltam às suas casas levando a mensagem de salvação e libertação por meio do ressuscitado Senhor e Salvador. Desta forma, sem gastar um centavo em propaganda, o testemunho tem se multiplicado até que agora, em Resistência, a capital do Chaco, há reuniões 7 noites por semana, além de pelo menos uma todos os dias, para ministrar a multidões cada vez maiores. Só nesta igreja
Raramente se convertem menos de 150 pessoas por mês e muitas vezes são mais de 500. O despertamento de Alasca. Curas sobrenaturais. Logo depois da visitação em Pampa del Índio, no meio dos índios, curas notáveis foram observadas no curso normal do ministério na Capela em Resistência. Uma jovem senhora cuja perna fora quebrada veio a Clifford Long para receber oração. A perna já tinha sarado, mas agora era mais curta que a outra e causava dor constantemente. Ela aceitou o Senhor Jesus como aquele que a salvou de seus pecados. E depois de uma oração para a sua cura, a dor saiu imediatamente. Ele descobriu que a perna quebrada tinha voltado ao comprimento normal. E a libertação encheu-a de tanto gozo que ela começou a testificar a todos daquilo que o Senhor fizera por ela. Isto levou outros a vir em busca de libertação, até que se tornou necessário iniciar aulas bíblicas para ensinar o Evangelho de manhã, à tarde e à noite, quase todos os dias da semana. As multidões cresceram, até o ponto de não caberem mais naquela pequena capela que foi construída alguns anos antes, e alguns lotes nas proximidades foram adquiridos para fazer cultos ao ar livre. As multidões numerosas que se reuniam nestes lotes continuaram crescendo, até que se contavam na casa dos milhares. As reuniões duravam até bem depois da meia-noite, enquanto se ministravam aos enfermos e doentes. Já vimos pessoas libertas de quase toda espécie de aflição e enfermidade imaginável: paralisia, asma, lepra, doenças do coração, ossos fraturados, eczema, colunas espinhais deslocadas ou deformadas, epilepsia, possessão demoníaca ou opressão por feitiçaria, hérnia, surdez, cegueira, artrite, mau funcionamento glandular e enfermidade da pele. Subtítulo: a ênfase do ministério. Pregando a palavra. Já mencionei a importância que se dá à pregação da palavra de Deus. Resultados tão eficazes e amplos como esses só podem ser atribuídos em grande medida a ensinamentos e pregações claras, estimulantes à fé e dados com toda a simplicidade. Não há nenhum substituto adequado para o preceito bíblico de pregar o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu. 1 Pedro 1,12. O Evangelho da cura. Da mesma forma, tem se dado considerável ênfase bíblica sobre o ministério de cura que Jesus Cristo tem mediante o Evangelho, 2 Timóteo 1,10. A expressão mediante o Evangelho é usada sabiamente, pois é lá que permanece a ênfase, ao invés de estar numa personalidade ou agente humano, ou num dom ou ministério sobrenatural, e nem sobre a oração em si. Enviou-lhe a sua palavra, e ela o sarou. Salmo 107:20, Mateus 8:8. Na verdade, isto pode ser dito daqueles que foram libertos na Argentina. Através de ouvir e ver os sinais e milagres de cura e libertação no ministério de Filipe, os samaritanos deram crédito à sua mensagem, enquanto ele anunciava-lhes a Cristo, e dessa forma foram salvos. Da mesma maneira, no norte da Argentina são claramente os milagres e curas no nome do Senhor Jesus que estão atraindo as multidões a confessar este nome em favor da sua própria salvação. Ensinamento da palavra. Devemos esclarecer, entretanto, que o ministério não é apenas evangelístico. Há grande ênfase sobre o ensinamento da Bíblia e estudo da palavra em particular. Recentemente dirigi um curso bíblico elementar com duração de 3 meses, 3 noites por semana, com aulas de 2 horas cada noite. Houve uma frequência de mais de 300 pessoas na maioria destas aulas. A atenção e a fome pela palavra, as amplas anotações que foram feitas, o interesse intensivo demonstrado por pessoas de todas as faixas etárias e a diligente aplicação dos preceitos divinos nas vidas individuais ultrapassaram qualquer coisa que eu tinha presenciado anteriormente em qualquer lugar no meu ministério. Oração.
A oração também é muito importante na vida e no ministério da Igreja em Resistência. Todos os dias da semana, às 7 horas da manhã, um bom número de crentes ardentes se reúne na capela para um período de intercessão e oração unida, esteja como for o tempo. Além disso, várias noites por semana, depois de um breve estudo ou mensagem da Palavra de Deus, a igreja inteira se coloca de joelhos para aproximadamente uma meia hora de oração fervorosa. Isto, é claro, é além da vida de oração e comunhão com Deus em particular, de grande parte dos membros. A conversão de depois. Trabalho pessoal. O alicerce certo para uma experiência real de regeneração e, subsequentemente, um forte testemunho na vida cristã depende da maneira em que se instrui os interessados. Depois de fazer o apelo, aqueles que desejam a salvação são levados fora do auditório para uma sala menor ao lado. Ali, obreiros bem treinados ministram-lhe, pessoa a pessoa, esclarecendo as reivindicações de Cristo sobre as suas vidas e sua provisão por eles, espiritual e corpo. Quando os assuntos estão claros, o grupo é dirigido numa oração coletiva em favor da salvação e da cura. Em seguida, há testemunhos pessoais de pessoas que têm experimentado alguma libertação imediata ou notável, tanto espiritual como física. Muitos milagres normalmente ocorrem neste período. Depois há intensos louvores e ações de graças. Os nomes e endereços são anotados para dar sequência de visitação e cuidar dos novos convertidos. Evangelhos gratuitos. Cada convertido recebe um evangelho gratuito e é encorajado a adquirir uma Bíblia completa e a série de 50 lições elementares da Bíblia, preparadas especialmente para este fim. A importância da palavra de Deus ao cristão recém-nascido é enfatizada muitas vezes e quase todos compram uma Bíblia ou pelo menos o Novo Testamento. Todo este material é vendido pelo preço de custo. Uma mesa para a venda de Bíblia é posta à parte de todas as reuniões evangelísticas. Folhetos são distribuídos a todos aqueles que quiserem usá-los com diligência no seu trabalho pessoal. Todo cristão ganha outros. Consequentemente, a maioria dos novos convertidos começa rapidamente a ganhar outros para Jesus, levando seus familiares, parentes e amigos a um conhecimento regenerador de Jesus Cristo. Dessa forma se mantém um espírito e um zelo evangelísticos e um testemunho distintamente evangélico, além de ter uma constante expansão numérica. Subtítulo: A extensão da evangelização. Em Resistência, durante um período de 21 meses, recentemente cerca de 5.342 habitantes de Resistência confessaram o novo nascimento da maneira descrita acima na Igreja Evangélica Raios de Luz, na Vila San Martín, nos arredores da cidade. Desde então, outras centenas de pessoas têm se convertido. Uma pessoa, pelo menos, tem se convertido em praticamente toda firma ou escritório na cidade, através do testemunho dessa igreja. Homens de influência com posições em destacadas firmas e profissões. Policiais, membros do gabinete do governador, membros do governo municipal, das diversas profissões dos operários, nas companhias de transportes, foram salvos e estão dando testemunho ativamente na sua cidade, no Chaco. Porém, o testemunho tem alcançado uma região muito além das fronteiras desta cidade, de 175 mil habitantes. Proeminentes cidadãos de dezenas de cidades e aldeias espalhadas por toda a província do Chaco têm chegado em Resistência para receber a salvação e a cura. Muitas cidades têm um bom número de cristãos, mas estão simplesmente aguardando alguém que possa vir e iniciar uma igreja evangélica. Em algumas cidades do Chaco, há várias centenas de crentes sem pastor e sem local de reunião. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Mateus 9:38.